Vamos lá, vamos tentar de novo porque não estava indo. Então o mestre começou a... ia fazer uma questão para a gente, mas o que eu estava falando é uma historinha primeiro. E a historinha é a seguinte: tinha um tigre extremamente bravo que tinha um sino amarrado no pescoço. Esse sino, toda vez que tocava, ele ficava mais nervoso ainda. Então, essa situação incomodava toda a região, né? Porque imagina, um tigre adulto bravo já é uma coisa. Um tigre adulto bravo ainda excitado pelo sino que estava amarrado no pescoço dele, ficava mais bravo ainda. Essa era a questão básica da coisa. Então o pessoal da aldeia se reunia volta e meia para ir tentar matar o tigre. Chegava lá, o tigre revidava, né? Porque ele estava sempre muito arisco. Então qualquer coisa incomodava. O vento deixava ele maluco, barulho, chuva, qualquer coisa. E o pessoal tentando cercar e tentando capturar ou matar, ele ficava mais arisco ainda. Então, volta e meia, ele matava mais gente ainda quando eles tentavam buscar o tal bicho. Então não adianta. A armadilha deixava ele mais bravo, então ele revidava na aldeia. Caçada, ele revidava. Boa noite. E aí, o que acontecia? Ele só aumentava a periculosidade dele e também as reações que ele tinha. Nada deixava ele tranquilo. Como solucionar isso? Essa era a questão que ele dava pra gente. As meninas, eu acho que lembram da história, então o que fazer para acabar com esse problema? Tá? Essa era a questão que o mestre indicava pra gente. Isso faz parte do conceito de medicina chinesa. Tá? É claro que não é a medicina chinesa que o pessoal vende aí muito simplesinha, né? Você apertou um ponto, você pôs uma agulha no lugar e isso está resolvido. Porque não é assim que funciona. Você pode melhorar a circulação de energia, você pode ajeitar o desequilíbrio muito acentuado, você pode aumentar a energia, fazer circular, mas não é assim que funciona a medicina chinesa, né? Ela está baseada em uma série de conceitos que levam você a ter que pensar sobre isso justamente. Como resolver o problema? Um problema desse, que você não consegue chegar perto de verdade do seu objetivo, né? Que era acabar ali com o tigre. Tá? Então, como lidar com a questão? Então a gente tem o pessoal aqui vendo e tem os três aqui. As duas devem lembrar da historinha, então não pode interferir por enquanto. Mas o outro que está ali só comendo pode dar uma sugestão. E aí? Não, mas o pessoal pode estar comendo ali, mas ela sabe a resposta. Eu sei que não, mas e o que você faria para resolver a situação do povo ali? Como não sabe? Todo mundo pensa, chuta alguma coisa. O pessoal que está vendo aqui no ao vivo também pode participar, porque eu consigo ler aqui, está numa distância que eu leio. O que fazer? Mas como é que você vai chegar perto do tigre? O tigre vivia solto. Como que você vai... Oi? Uma tigela, né? Uhum, tigre solto vai beber em água em tigela. Tá bom. Você vê, toda a situação leva você a não conseguir enfrentar o bicho. Porque qualquer barulhinho ele ficava alucinado, ele saía atrás. Ele não deixava o agente, que era o povo ali da redondeza, chegar perto dele.
Ele reagia. Você vê que comparativo que é isso que deixa na cabeça da gente, né? O problema nosso é esse tigre aí, né? As doenças dos pacientes é esse tigre. Então você vê que o tigre revida. O tigre não deixa você chegar perto. Você não pode, você não consegue amarrar, né, uma situação para ele responder. Você está entendendo? Você vê a gravidade da situação? Essa é a doença do cara. Então, se você fizer esse comparativo da doença com esse tigre, e você, como terapeuta, querendo atuar, você acha que o tigre não sabe a resposta? Que você vai estar tentando pôr ele numa armadilha? Não é? O que você vai fazer para resolver a questão? Entendeu? Então, aí tem uma coisa a mais, né? Você tem um tigre que tem um sino amarrado no pescoço, que é um agravante. Porque o tigre, ele assusta, né? Você vê, o pessoal usa aquelas máscaras na cabeça, né? Não sei se já viram, para espantar tigre solto na floresta. Então o tigre, quando vê o rosto do humano, ele sai fora, ele não ataca. Então eles põem máscara na parte de trás da cabeça para sempre estar andando na floresta, você ter essa referência. Então ele se intimida, mas esse não, esse revida. Tá? Então não adianta você querer se aproximar. Como você vai solucionar essa questão para acabar com o problema do tigre e eliminar o tigre, que é o problema da aldeia? Tá certo? Então, você vê que coisa interessante? Esse é o dilema. Esse é o nosso dilema na medicina chinesa. O tratamento é isso. O tratamento é você entender que o problema está ali. Ele existe. E ele tem sinais de alerta que vão interferir também no problema. Eles vão aumentar o problema. Então a pessoa não consegue se tratar. É interessante, né? A primeira vez que a gente escutou a história, você fica, poxa, o que o mestre quer dizer com esse negócio aí da gente, né? Como abordar esse tigre? Porque o pessoal tentou. Cercou, atacou, pôs fogo na floresta, não sei se já viram caçada de tigre. É interessante. Tá? Espanta ele de um lugar para o outro, mas ele não. O tigre adulto não vai se mexer, ele é territorialista, ele fica ali onde ele está. Aí que está o negócio. Essa é a questão. O que fazer? Como vai demorar a resposta? Porque a gente pensou e não chegamos a nenhuma resposta razoável para o mestre. E aí ele falou a coisa mais simples possível. Quem foi que pôs o sino no tigre? Então, quem foi que pôs, quem conseguiu chegar no tigre e pôr o sino é que vai conseguir tirar. Então, se você independe de quem fez isso, você não consegue tratar. Tá certo? Quem pôs? Você mesmo. Você criou o tigre dentro de você. Você pôs o agravante no tigre. Tá? A doença é esse tigre que vai te matar. Como é que eu vou chegar nele? Então não adianta vir o cara externamente e tentar curar. Você vê só, porque o problema é teu, não é de mais ninguém. Então quem desenvolve o problema é que tem a capacidade de tirar. Aí vem a história dos patógenos, né? Patógenos externos, aquelas bobagens que o pessoal fala
e que você acaba entendendo que o patógeno é que deixa você doente. E é uma mentira. Tá? O patógeno criou a gente. O patógeno é o nosso criador. Porque você tem todos os... Né? Você tem a secura... Eu vou pôr por dedo, porque senão eu vou esquecer. Você tem a secura, você tem o frio, você tem o calor, você tem o vento, você tem a terra. Faltou alguém? Faltou alguém. São 6 patógenos. Água. Água é frio. Frio, calor, vento, secura, umidade, tá? Que são os patógenos. Esses patógenos, eles estão aqui, eles estão à nossa volta. A gente precisa deles para sobreviver. Sem eles você não consegue sobreviver. Você precisa de luz, de calor, do frio, porque o nosso corpo pulsa em função disso. Mudança da natureza. Mesmo fora de hora. Então o que é que faz a doença acontecer? É justamente a baixa da nossa guarda. Então se você está com algum problema emocional, aí vem a raiz do problema. Esta raiz emocional afeta o nosso Ti de proteção, o Wei-Ti. Esse Wei-Ti enfraquecendo, ele não faz a depuração razoável desses patógenos externos. Tá? Todo mundo sabe, mas ninguém quer entrar em contato com ele, né? Esse é um grande problema também. Você não quer entrar em contato com o tigre que você meteu lá. Então os terapeutas, a gente treina os terapeutas para justamente abrir a possibilidade do paciente demonstrar qual é a doença, aflorar essa doença emocional que permitiu que o agente externo entrou na pessoa. Tá? O Wei-Ti só baixa se você estiver ruim mentalmente. E se ele só baixa a partir disso, o patógeno só vai entrar a partir disso também. Então, eu sempre falo aqui dos treinos de energia. Os treinos de energia são para aumentar nosso Wei-Ti. Eu estava falando de meditação outro dia. A meditação amplia, né, aquela nossa energia de consciência que faz parte disso daí também. Tá certo? Então, a gente tranquilo, a emoção não afetando a gente. Eu queria ter a capacidade eu vou procurar o ideograma, mas o mestre falava assim, o ideograma consiste de 2 montanhas, uma em cima da outra. Tá? O que significa essas 2 montanhas, uma em cima da outra e em cima do coração? Quer dizer, você faz um soterramento das tuas emoções. Então é interessante você pensar desse jeito. Quer dizer, eu acho que existem, né, a gente está falando de uma cultura diferente da nossa. Os japoneses daqui, os chineses daqui, os coreanos, os orientais daqui não são os de lá. A demonstração aqui de emoção é muito mais tranquilo. Aquela coisa muito reprimida também adoece. Tá certo? É bom ter uma vazão razoável, mas você não pode chegar no extremo. Então, por isso as duas montanhas em cima do coração. Então, essa tranquilidade vem disso também, de você trazer a tua atenção para baixo, o teu coração para baixo, para o teu centro, para o teu tantien. Tá? Esse fogo agita a gente. Então a meditação consegue controlar isso. Tá certo? É esse controle dessa energia interna nossa faz com que o nosso Wei-Ti volte para o lugar que ele tem que estar. A energia de proteção é esse Wei-Ti. Voltando para o lugar que ele está,
esses patógenos externos não vão afetar negativamente a gente, tá? Eu sempre falo patógeno porque é a linguagem que o pessoal usa na medicina chinesa, tá? Na acupuntura, então... Mas isso que eu volto a falar. O nosso Criador é o nosso destruidor. É o mesmo cara. Quem nos deu as energias é estas, chamadas agora de patógeno, que são as energias constituintes, é o mesmo cara que joga as energias. Mas aí você entende que você tem uma individualidade que precisa ser preservada para você continuar vivo. O teu criador é o teu matador, teu destruidor. Só que envolve você. Esse envolver é o tal dá e tira, é isso aí, é o nosso pai, né? Então esse envolver você na questão, o tal, ele respeita a tua individualidade, tanto que ele te deu a tua individualidade para você fazer o que bem entender com isso. Então se você gosta de gastar a tua energia com as tuas emoções, o problema é teu. A conta vem, mais cedo ou mais tarde. Então é essa tranquilidade que a gente treina, porque não é todo mundo que tem energia para fazer o treino também, né? Então tem gente mais emotiva, mais emocional, essa se perde mais facilmente. A raiva é um bom exemplo, né? Eu acho que a raiva, a alegria, medo, mais ou menos nessa ordem aí, até o medo aí talvez entraria em segundo lugar, né? A raiva destempera a gente. A raiva, como está ligada à nossa energia de proteção, basicamente, porque assim, o Wei Qi é gerado pelo pulmão. Tá certo? Pelo metal. Tem a ver com esse espírito nosso. Então, se ele está abalado, o Wei Qi piora. Mas a nossa energia de recuperação vem da madeira. Tá certo? Então você já vê que existe um conflito aí de interesse. O metal estando bom, ele vai inibir a madeira. Tá certo? Se inibir demais, a gente vai definhar também. Então é uma coisa de jogar com possibilidades. Então eu não posso aumentar muito a madeira, porque o metal vai gastar muita energia com ele. A aula é meio comprida, então eu vou dar uma resumida. A madeira é afetada pela agitação. Tá certo? Essa agitação nossa, qualquer que seja, influencia esse nosso espírito. Por quê? Porque a agitação é um fogo. Então já viu que tem um triângulo, né? Então o fogo destrói o metal. A gente está falando de fogo falso aqui no caso, tá bom? Então eu tenho o meu espírito, quanto mais íntegro, é o que a gente vinha falando. Né? Na última aula a gente falou de meditação. Quanto mais íntegro ele for, mais consciência você vai ter. Se eu ficar consciente demais, como ele é uma coisa espiritual, yang, a gente mata o corpo físico. Então eu estou aqui no ambiente que mescla os dois. Eu até falei da espada, não sei se o pessoal consegue lembrar da inclinação da espada, unir espírito e matéria. O espírito é o metal, a matéria em si é ligada à madeira. Então você vê que tem um jogo de coisas que vão se integrando e vão se harmonizando. A harmonia não é aquela harmonia estática, né? Então,
se eu tenho um corpo muito agitado, por qualquer coisa que seja, paixão, agitação mesmo, igual essas crianças de hoje que tem que fazer 15 mil coisas por dia, né? Faz dança, faz balé, faz xadrez, faz música, toca, dança, rebola, tudo. Então essa agitação gera um fogo falso que afeta o espírito. Baixa a imunidade e a doença entra. A doença é um... Então, voltando. O Wei-Chi faz um filtro. Tá? A gente precisa dessas energias aí. Só vira patógeno quando a tua defesa deixa de fazer esse filtro. Eu vou ter que levar mais adiante, né? Eu vou passar isso para o planeta nosso. O planeta Terra, tá? Ele tem um campo magnético. Esse campo magnético é o Wei-Chi do planeta. É o sistema de proteção. O nosso pai planetário aqui é o nosso Sol. Tá? Ele dá a vida para a gente. Sem o Sol, a gente morre. Não consegue acontecer nada aqui no planeta sem a vida que ele dá para a gente. Mas, se esse Wei-Chi, esse campo magnético, deixa passar a radiação solar, a gente vai morrer, a gente vai cozinhar. Tá bom? Então, mas você precisa da luz também. Você vê, é um equilíbrio. Passa aquilo que a gente precisa. Se você ficar muito no sol, você vai queimar também. Entendeu? Então você tem um tempo, você tem uma capacidade de filtro desse Wei-Chi para a coisa chegar na gente. Se não tivesse, a gente não estaria aqui faz muito tempo. Tá? E é isso que acontece com a gente. Então a gente tem um campo magnético em volta. Quem treina energia sabe que isso amplia. Quem não treina, o tempo vai diminuindo isso e vai encostando na pele. E aí vem o diagnóstico que mostra isso pra gente, né? Então a nossa língua, ela é meio rosada. Tá? Que mostra essa união entre o espírito e o corpo. Quando essa energia Wei-Chi, essa energia de proteção, está menor, ela se aproxima do nosso corpo e impede, né, que esse filtro aconteça. Então esse patógeno, esse ataque externo chega na gente. Se ela estiver muito fina ou muito pequena, o que acontece? O agente de fora, externo, encosta na pele. A pele, eu não sei se todo mundo sabe, que está vendo aqui, a pele é uma energia produzida pelo metal. O metal é branco. Então minha língua passa de rosada para branca quando essa energia externa atinge minha pele, que é a primeira barreira nossa. Quer dizer, a primeira barreira seria o Wei-Chi, mas o Wei-Chi funcionando, a língua está rosada. Isso, essa língua branca que você está mostrando aí. Então você já foi invadido. Até aqui, hoje está ruim porque eu estou sem cabo no computador, parece que tem um amarelo no meio, né? Isso, tem uma cor diferente ali no meio, não dá para ver direito, mas... Então, o sistema de... Depois o pessoal olha no livro que é mais fácil, não precisam ficar mostrando a língua para mim. Não quero ver. Ah, você está olhando, você está mostrando a língua para mim. Pois olha lá que o sistema de aviso, aquele das bandeirinhas que eu falei do castelo, no livro, é justamente isso. Você tem o patógeno externo,
agredindo você. Mas a gente tem que pensar... Oi? No pequeno tratado. Pequeno tratado que tem o diagnóstico, Dá uma olhada no diagnóstico da língua, que eu falo do agente externo chegando no castelo. Né? Se você tem barreira suficiente, aquele agente externo, ele vai passar e vai embora, não vai ligar para você. Mas se sua defesa oferece alguma coisa, ele vai entender que ali é penetrável, então ele vai te atacar. E como a gente está sob constante ataque, não é? A gente vive imerso no tal, o tal vive atacando a gente. Como o Sol vive atacando a gente também, para dar energia. Só que isso pode ser uma coisa, a faca de dois gumes, né? Então você é uma coisa boa, porque você precisa, mas é uma coisa ruim se vier demais. Tá? Então você tem que ter esse entendimento. Mas sempre lembrando que só ocorre o ataque se você tiver o quê? Aberto. Então aquele tigre está lá dentro de você porque você deixou. Tá certo? A energia destrutiva que vai te matar é a gente que pôs lá dentro. A gente que criou. E ainda pendurou um sino no pescoço. Tá? Você vê que você tem que entender a história inteira. A doença não acontece, tá? Para a pessoa saudável. Para quem já nasce com doença, não funciona assim. Para quem já nasce alterado, ele já tem o tigre, ele já herdou o tigre dentro. Tá bom? Mas quem é saudável, entre parênteses, tem essa chance de colocar o tigre para dentro ou de não colocar o tigre para dentro. Difícil, né? Então ali eu falo nos dois livros da emoção, né? E os pontos de abertura, para isso você, né? Para que você, utilizando aqueles pontos, você traga para fora, para que você mostre para o terapeuta que tipo de tigre que você tem lá dentro. Ele tem que saber que é você o responsável pelo tigre. Tá? Você colocou o sino no pescoço. A tua doença é só sua, o bicho é só teu. Então aquele bicho, aquele tigre com sino, pertencia àquela aldeia. Não é de mais ninguém. Tá bom? Se você tirar o sino, ele fica lá rondando. Ele é perigoso do mesmo jeito. Mas já é alguma coisa, né? Aqui para nós não, a gente tem que saber que o fator emocional é o disparador da doença. O fator emocional é em cima, é a mente. Essa, né, se ela passar para o ti, que é o segundo estágio, o teu corpo começa a ter as alterações. Eventualmente, ela passa para o terceiro estágio. O terceiro estágio é o fisiológico. Então eu tenho o problema começando na mente, passando para o ti e passando para o lado fisiológico. O processo, né, a gente trabalha com medicina chinesa, a gente trabalha de baixo para cima. Mas tem que envolver os 3 níveis da doença, sempre. Tá? Então você tem que descobrir da onde veio isso. Você tem que induzir o paciente a mostrar para você aonde está esse tigre escondido. Quem vai fazer a cura não é o terapeuta. É o indivíduo. Se ele quiser
tá bom? Porque tigre com sino rende muito, rende dividendos. Então, se você tem uma doença e todo mundo te trata melhor porque você tem essa doença, tá? Você tem um ganho. E sua vida é uma porcaria, você tendo um ganho, você aceita de qualquer lado que seja. Não importa de onde vem esse ganho, você está aceitando. Tá bom? Isso é a pior coisa que tem, né? Então você cria a situação e você realimenta a situação. E aí fica impossível você entrar ali. Então é o sino. Tá? Ele enche você de mentiras, porque todo paciente mente. Ele conta mentira para você. Então, se você não sabe fazer diagnóstico, você vai ser enrolado, você é um pato na mão do paciente. Ele vai te, né, arrumar a cabeça, ele vai te fazer a cabeça, ele vai te induzir para caminho errado, porque ele quer manter a doença ali. Você, com os diagnósticos, você tira esse poder do cara. Tá bom? Porque ele não vai conseguir te ludibriar. Então, se você não sabe fazer diagnóstico de língua, diagnóstico ao redor do umbigo, diagnóstico dos pontos dolorosos, se você não sabe ler o rosto de acordo com a energia, não sabe ver pulso, você está perdido. Quem comanda a história é o paciente. Você recebe um troco lá, despende tua energia, às vezes fica amigo do paciente, fica doente junto, né? O terapeuta não é amigo de ninguém, porque ele é o cara que vai meter o dedo na ferida, tá certo? E você se corrompe pelo dinheiro e pela atenção que você recebe dos pacientes. Eu vejo muita gente exibindo o paciente. Não é? Como se fosse um troféu. Isso é um terror, né? Ele não está na devida relação com o paciente. E vice-versa. Tá bom? A gente não tem que ser levado. Né? O que se lê no pulso? Essa é uma boa pergunta. Tá? A gente lê tudo no pulso. O básico é a interação entre esse espírito, mente e o corpo físico. E aonde essa interferência mente-corpo está alterada. Então é fácil de você ir lá no pulso da madeira e ver a agitação. Facílimo de ver. Então a madeira destrói a terra. Então é fácil de você ver quem sofre do estômago por extrema agitação. Facílimo. Tá? Estou dando exemplo bem besta. Mulher e homem são pulsos diferentes, né? Cada um tem uma constituição energética diferente. Somos iguais, mas diferentemente. Batimento cardíaco, então, a gente tem uma relação, a gente tem relações a serem observadas. Eu não vejo o batimento cardíaco, eu vejo o batimento cardíaco em relação a uma base de 4:1. Tá certo? Que vai dar aqueles 72 de média por minuto. É só ler no livro lá, pegar o livro lá que vai ter isso, tá? Senão eu fico aqui dando uma aula enorme de pulsologia, que não é o caso. Você vê, nós temos padrões de pulso. Padrão saudável. É igual um metro. Você tem 1 metro. Se você vai comprar um tecido, antigamente se vendia tecido, né? Por metro, e você chega lá e o cara te dá um tanto assim e fala que tem 1 metro, você sabe que você está sendo enganado, né? Tá certo? E se ele te der mais do que 1 metro, ele vai quebrar de pano, não é?
Então, para isso se padronizou o metro. Tem 100 centímetros. Para isso você tem um centímetro, para isso você tem polegada. Então você tem um padrão de funcionamento que serve para todo mundo. Senão eu compraria uma janela com 1,20 m e vinha uma janela com 50 centímetros. Então um buraco que eu abri na parede, a janela é pequenininha, não funciona. Tá? Então eu tenho padrões de coisa saudável. E quando eu olho o pulso da pessoa, eu vejo se ela está dentro do padrão saudável. Saindo fora do padrão, eu identifico o que está doente nela, energeticamente falando. Tá? É isso que eu olho no pulso. Mas é a mesma coisa que eu vejo na língua? Não, não é a mesma coisa. O pulso é o melhor instrumento que eu tenho de verificação. A língua me mostra o nível de profundidade do ataque do inimigo, desse patógeno que a gente acabou de falar. Então, se a língua está branca, você sabe que é superficial. Não é um problema grave. Mas se ela estiver preta, você sabe que você vai morrer. Porque ela aprofundou tanto que vai se mostrar lá dentro. Vai aparecer isso no pulso? Vai aparecer, de outra maneira. O rosto, a coloração do rosto mostra que tipo de problema que a pessoa tem e o lugar onde está. Tá certo? Como eu tenho nos olhos também, né? Eu tenho ao redor do umbigo também as energias que estão adoentadas, aparecem ali quando eu aperto. Então é um sistema complexo de identificação de problema energético, mas sempre de fundo emocional. Então, o tratamento que não lida com o lado emocional não lida com o ser humano. Porque a gente é um bicho biológico emocional. Só. Tá? Se você tirar o lado emocional, fica bom. Eu lembro de uma paciente. E ela falando do pai. Ela falou assim, o pai dela, já de uma certa idade, 70 e poucos anos, com Alzheimer. E ela falou, gozado, né? Meu pai sempre teve doenças. Sempre. Tudo que você pudesse imaginar, ele tinha. Assim que o Alzheimer entrou, as doenças sumiram. Falei, puxa, que interessante, né? É como se a mente dele fosse o verdadeiro problema. E o bicho ficou saudável, pelo menos durante algum tempo, porque vai morrer, né? Porque começa tudo a alterar no cérebro. Mas você vê, naquele instante, ela falou, que coisa interessante isso. Saiu a mente dele, saíram os problemas junto. Então a gente fica, né, observando os pacientes, às vezes não diretamente, mas por observação dos outros também. Então é assim que funciona. Essa é a história do tigre e da aldeia. Tá, eu vou continuar aqui no Hangout, e aqui ao vivo isso fica muito comprido para pôr lá. Tá bom? Obrigado. Vai lá na página do... Agora é Zong, com Z-H-O-N-G, espaço QI, Institute, que é a página do César, tá bom? Valeu, tchau.